Sem mais delongas, vamos dar início a isso aí, tá? Muito obrigado. Bom, boa noite, abençoados. É uma alegria poder estar aqui participando com vocês e dividindo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E nós vamos bater um papo, não sou muito chegado a formalidades, e eu acho que é o momento também sermos bastante informal. O desejo da minha esposa era fazer tipo roda de conversa, mas púlpito, chão, embola um pouco o meio de campo. Então a gente vai falar um pouco, eu vou fazer uma pequena abertura e ela vai dar continuidade. Então, nesse início eu já quero agradecer a liderança da juventude, ao apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus continue sempre multiplicando bênçãos na vida deles e de toda a família apostólica do bispo Sérgio, bispa Ana, bispo André, bispa Cris, enfim, que todos possam continuar sendo extremamente abençoados. E agradeço por poder ter essa oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco daquilo que eu tenho vivido como ex-jovem, né? Que agora já estou senhor de idade. Vou fazer 61 anos esse mês, daqui a pouco. Então, eu fico feliz. Eu acho legal poder conversar com vocês sobre a Bíblia Sagrada. Meu amor, quer falar alguma coisa já nesse início? Graça e paz. Com certeza eu quero ficar muito à vontade, né? E é uma grande honra, além da liderança, no qual somos submetidos a acompanhar e partilhar de todo esse conhecimento que o altar nos dá, né? E que a gente coloca em prática na nossa vida. Mas hoje eu estou tendo uma alegria, porque eu estou dividindo aqui também com o bispo, né? Porque o bispo Zé Carlos, ele também fundou aqui essa igreja, e aí eu até me tremo de estar diante do altar, mas estou aqui somando junto com ele, acho que um assunto que é muito importante, que é cruzar esse nosso lado humano com a palavra de Deus, que é luz para a nossa vida, e com um público que eu gosto muito de estar. Eu queria estar sentada aqui bem pertinho, mas aí ele falou, roda de conversa, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, então eu vou sentar mais perto ainda, porque eu quero trocar, quero me sentir com vocês participando. Inclusive, na hora que vocês tiverem dúvida, se alguém quiser falar, para mim não tem nenhum problema. Eu gosto muito, não gosto de falar sozinha, e estou aqui para a gente fazer essa partilha. Então, quero que vocês fiquem à vontade. Nós já tivemos algumas oportunidades, né, na escola bíblica, então, conheço os rostinhos aqui, então, quero que vocês fiquem à vontade. Ok, vamos lá então. Bom, eu vou... Meu amor, se quiser sentar um pouquinho, vai trocar? Sem querer interromper, me perdoa, mas, igualmente, por que não ficamos todos um pouco mais perto? Seria uma bênção. Se você puder pular 2 cadeirinhas. Joás, vem para cá com a sua digníssima esposa. Aqui pertinho. A segunda fileira aqui está toda aberta, ó. Eu estou sentindo frio. Mais perto. Estou sentindo frio aqui, aí a gente fica mais aconchegante aqui. É melhor. Vamos ficar próximos. Olha que gostoso, todo mundo juntinho. Olha, eu passei perfume hoje, então não tem problema. Vamos lá. Então, eu vou começar falando um pouquinho. Deus, quando criou o homem, eu gosto de movimentar, eu sou um cara um pouco... vou ficar mais para cá, tá, meu amor? Desculpa aí se eu ficar de costas para você. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Ele colocou o homem no jardim do Éden e o homem dominava, tinha autoridade. Então, você pode imaginar como a vida, como deveria ser, você ter autoridade sobre tudo que acontece, você tem controle, e era tudo numa boa, tranquilo. Porém, por causa do pecado, o homem perdeu essa autoridade que ele tinha. Ele perdeu essa capacidade de dominar sobre todas as coisas. E ele passou também a não ter domínio nem mesmo sobre si mesmo. Nem mesmo ou não ter domínio ou ter pouco domínio sobre as suas próprias atitudes. Porque nós somos
animais, lógico, animais racionais. Mas como animais, a nossa parte primal, ela tem instintos de autodefesa, instintos de preservação da espécie, instintos de sobrevivência, instintos de reprodução. Então, o homem que tinha domínio sobre todas as coisas, passou a ter que lidar com os seus próprios instintos. E aí nós, na igreja, chamamos com a sua própria carne, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus medos, com os seus receios. Tudo isso veio em função dele perder o domínio que outrora ele tinha, quando estava ali em acordo com a vontade de Deus. Até que veio a questão da sedução, do engano, do pecado. O homem quis ganhar uma inteligência mais rápida, então ele comeu do fruto, deixou de confiar em Deus, deixou de confiar na palavra de Deus, que Deus havia determinado para ele, para fazer a sua própria vontade, e aqui estamos nós, lidando com a nossa carne, lidando com a nossa falta de autoridade, muitas vezes até sobre nós mesmos. Mas Deus, por amor a nós, nos deu a sua palavra, nos deu a Bíblia. E a Bíblia, ela é repleta de caminhos, de ensinos, de formas, de como nós recuperarmos esta autoridade que outrora nós tínhamos no Jardim do Éden. Ou seja, quando eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, eu começo a conseguir controlar os meus instintos, lidar com os meus instintos, para chegar a uma posição de viver tranquila e justamente diante de Deus e em relação, ou com as relações, com as pessoas que estão próximas de mim. Então nós temos uma quebra lá no Jardim do Éden, mas temos Deus, pelo seu amor, nos deixando um caminho para isso. Então, eu vou pular um pouquinho, tá? Os versículos eu talvez não peça na ordem. Então, eu queria que você colocasse para mim o 2 de Pedro. Eu botei minha cola aqui no telefone, então eu balanço ele e ele tenta desligar. 2 de Pedro 1, 2 e 3. Estou ouvindo isso aí, irmão? Vai lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como essas coisas chegam até nós? Como esta doação que nós recebemos de Deus vem para o nosso uso, vem para as nossas mãos? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, toda a Bíblia Sagrada é este pleno conhecimento que me foi doado por Deus para que eu possa me tornar uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, uma pessoa justa e reta diante dos homens, porque para Deus, por Cristo, todos nós fomos justificados. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso espaço de conhecimento, a Bíblia Sagrada é o nosso alimento espiritual para nos trazer de volta a esta autoridade que outrora perdemos em função do pecado de Adão e Eva. Então nós vemos na Bíblia diversos exemplos de como fazer isso. E eu queria trazer um exemplo que Paulo usou, que foi muito interessante. Está lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Veja o que Paulo fala. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles,
para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então veja que Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, ele vem dizendo, olha, você quer ganhar a coroa, você quer ganhar o seu prêmio, você quer ganhar esta vida em que você está em paz, tranquilo, vencendo os seus desafios, vencendo as suas lutas, conquistando as suas vitórias, galgando os seus graus na vida, os seus degraus da vida. Então, olha, você precisa treinar como um atleta. Então, a nossa vida cristã também é um treinamento a cada dia. A cada dia nós estamos nos envolvendo com a palavra, porque, por exemplo, você vai numa Olimpíada, você vê lá o Usain Bolt fazendo lá o raio, mas você não vê ele 5 horas, 4 horas da manhã levantando, treinando, correndo, se alimentando de forma correta. Ele tem todo um preparo, todo um treinamento que nem sempre é visível a todo mundo. Assim também nós, nas nossas vidas, para alcançar esse prêmio da corrida, temos que ter o nosso treinamento. Temos que, você vê lá, ele deve abrir mão de muita coisa. Ele deve abrir mão, muitas vezes, de festas. Ele deve abrir mão de baladas. Ele deve abrir mão de, sei lá, comer uma picanha cheia de gordo. Não, picanha não, que não dá, porque o presidente... Enfim, isso é política. Vamos lá. Ele deve abrir mão de muita coisa para o treinamento dele. E na nossa vida, às vezes, temos que abrir mão de muitas coisas para treinarmos as nossas reações, para treinarmos a nossa vida e nos alimentarmos de forma correta, nos alimentarmos da palavra de Deus. Para quê? Para que nos desafios do nosso dia a dia, para nos embates do nosso dia a dia, nós estejamos prontos para correr a nossa carreira, de forma que também alcancemos nós o nosso prêmio. Então a vida, e olha, não é só vir aqui na igreja, maneiro, coleguinha, beleza, é no dia a dia, porque o atleta não treina só antes da corrida, é uma vida de treino, é uma vida de preparo, é uma vida de envolvimento, é uma vida de recusar algumas coisas, é uma vida de abraçar outras coisas, é uma vida de renúncia para umas, é uma vida de renúncia para outras, porém, o prêmio é, no dia a dia, conquistar a sua coroa e a sua vitória. Então é desta forma. E já já nós vamos entrar mais no assunto. Mas eu estou te dando esse preâmbulo, porque parte do que nós queremos aqui, nessa tarde e noite, é te dar alguns predicados, alguns conhecimentos que são da área científica, emocional e psicológica, para que você lide com os seus problemas, abraçando a fé, que é esta ferramenta que nos movimenta e nos dá força para chegar lá, mas através do conhecimento de si mesmo, através do conhecimento de como é de fato a vida e a questão das nossas emoções, da nossa inteligência, para que você, abraçando este conhecimento, junto com a ferramenta da fé que te move, seja um jovem ou uma pessoa de mais idade, vitoriosa, e alcance e conquiste a sua coroa da vida. Então, eu agora vou passar a palavra para minha esposa. Agora nós vamos começar a conversar um pouco sobre o que é inteligência emocional, o que é isso dentro do contexto nosso, e como nós, jovens cristãos, vamos utilizar isso para este momento de vitória. Por favor, meu amor. Ok. Quero que você fique à vontade, marido, na hora de intervir, assim como qualquer um de vocês também possa contribuir nesse nosso assunto mais íntimo, né? Mais à vontade. Alguém aqui sabe algo sobre inteligência emocional? Tem uma ideia? Pode levantar a mão, não bato, não mordo, não belisco. Olha, não é quando um cara que é muito inteligente chora, tá? Isso não é inteligência emocional. Alguém sabe? Poucas pessoas sabem. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui, dá para você botar o slide, por gentileza? Eu peguei o tema, né? Inteligência emocional.
Estão vendo ali, tem um coraçãozinho, tem um cérebro, porque são os nossos domínios, né, que tem ali na nossa mente para a gente poder lidar com nossos sentimentos, pensamentos e as nossas também ações. Então, pode passar o próximo, por gentileza. Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais do indivíduo, ou seja, capacidade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar, interpretar. E, na etimologia da palavra, se origina do latim intelligentia. Como é que... Intelligentia. Exato. É quase italiano. Oriundo de intellege, que em prefixo o inter significa entre. E o legere, ele quer dizer escolha. Logo, o significado original faz referência à capacidade de escolha do indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. O tempo todo a gente é apresentado nas nossas relações, nas nossas escolas, né, nos nossos meios de convivência, na nossa igreja. Então, às vezes, para algum traço de personalidade, uma pessoa, por exemplo, mais tímida, vai ficar envergonhada, né, de ter que lidar com certas situações. E a gente tem que olhar para tudo isso, porque nós somos humanos. E eu estou aqui hoje também para falar dessa humanidade. Por isso eu queria ficar bem próximo de vocês. Primeiro, que fica bom essa troca. E segundo, que às vezes é desafiador só parar para pensar sobre as nossas tomadas de atitude, por exemplo. Então, essa inteligência, em definição, ela é isso. Só que parando para pensar, eu falei, ela pode ter duas maneiras da gente também começar pensando sobre isso. Que aí você pode passar o próximo slide. Inteligência como processo. A inteligência como processo é aquela habilidade de processar a informação eficiente, seguido de regra e lógica. Lógico, a gente já sabe aqui na nossa vida espiritual que quando a gente planeja, o que a palavra diz? Se planejares, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Olha aí. Então você já sabe que você planejando, se organizando, você já tem um meio sucesso ali, né? Então, essa inteligência como processo é como eu me organizo, como eu me preparo para aquilo que eu tenho vontade, para aquilo que eu tenho desejo, para aquilo que eu quero conquistar, para aquilo que eu quero finalizar. E a gente sabe que tudo nessa vida demanda um processo. O Zé Carlos falou aqui da questão do atleta. Realmente, às vezes, e principalmente a gente nesse mundo moderno, a gente fica muito aí, poxa, que bacana aquele corpo, ou aquele emprego, aquele carro, aquele salário. Mas a gente também tem que entender que existe acordar cedo, trabalhar algumas horas por dia, trabalhar, estudar, dar conta de várias coisas da nossa vida. Então, a gente sabe que existe um processo. E a inteligência de resultado, que é a mais esperada, é aquela que a gente idealiza e vê como capacidade de alcançar os nossos objetivos na perspectiva de se atingir aquilo que você se propõe. Eu quero passar no vestibular, eu quero uma pessoa bacana, cristã, para viver ao lado da minha vida. Eu quero praticar a palavra de Deus, além daquilo que eu leio na Bíblia. Eu tenho que saber como que eu atuo praticando, qual o emprego que eu quero fazer. Eu imagino que vocês estejam aí com um leque de opções, né? Estudo, namoro, né? Formação de faculdade, escolha de pós-graduação. Tem muitas coisas aí para a gente escolher. E escolher não é tão simples assim. Então, né? Luciana, a gente poderia dizer que a inteligência é lidar com esses processos, sim, de forma a alcançar o seu objetivo. Perfeito. É o atleta que vai treinando para chegar lá. E eu queria fazer uma diferença. É diferente inteligência de cultura. Às vezes a pessoa tem muita cultura, conhece muitos livros, conhece muitos textos, mas não consegue aplicar na vida dela nada daquilo que ele conhece, porque ele tem cultura, porém não tem inteligência. E muitas vezes o matuto, que parece não ter cultura, sabe plantar, sabe colher, sabe consertar o motor de um carro, sabe resolver situações que às vezes o culto não conhece. Então também fazer essa diferenciação. Então, mais do que ter lido toda a Bíblia, é saber aplicar a Bíblia no seu processo de vida, de forma a alcançar o seu resultado
vitorioso. Certo? Exatamente. Como é que eu vou gerenciando esse saber que eu vou adquirindo, não só emocional, porque a gente também está falando emocional. Eu queria pedir o próximo slide, só para a gente fazer essa definição. Tudo bem, inteligência? Faz sentido para vocês o que foi falado aqui? Tá ok? Então, aí vem a inteligência emocional, porque primeiro a gente tem que saber o que é inteligência. E a gente sabe que aí, nos anos de 1995, todo mundo já deve ter escutado aquele livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, né? Que ele fala muito bem sobre essa inteligência. Todo mundo já viu. Oi? Pela cara, todo mundo já Algumas viu. pessoas, ok, não foi, gente? Inteligência emocional, a gente 95, acho que ele não era nascido. Sim, mas assim, dá para ler depois, eles estão estudando, terceiro ano, a gente está tendo conhecimento geral. Você falou da cultura, sim, mas a escolaridade também é significativa. Por isso, é importante estudar, saber o que quer fazer como graduação. A graduação é um pedaço, a pós-graduação é o desenvolvimento daquilo que você, de fato, quer exercer enquanto humano. A gente tem as nossas ambições, a gente tem as nossas projeções. Então, antes de falar dessa inteligência emocional, o conceito veio desse autor, né, que já haviam outros autores também, lá em 1990, já falando sobre isso, mas ele popularizou isso ali em 1995. Tá? E aí, o que eu vi ali? Olha que legal. A inteligência emocional, antes de eu entrar nela, eu queria dizer, você está falando de emocional, está falando de quê, gente? Emoções, né? Então, a gente precisa minimamente saber que nós somos seres humanos e somos afetados o tempo todo por emoções. Somos ou não somos? Sabe me dizer qual uma delas, por exemplo? Aquela falta de controle que a gente perdeu lá em Sim, função do pecado. Porque as emoções não deixam de ser fruto desses instintos básicos, sim, né, os instintos primários que a gente tem. E ela desorganiza, Zé. Sim. Ela desorganiza porque como você fica alterado de consciência por uma emoção que emerge, ela tem um processo fisiológico. E isso faz com que seu batimento cardíaco, o sangue bombeando, fica quase como uma orquestra sinfônica dentro de si. Então, você já fica assim afetado. E aí, vamos lá, emoção. Alguém sabe me dizer uma emoção? Medo, raiva, alegria, euforia. O que mais, gente? Tristeza, nojo. Tá? E aí, olha isso. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, né? E o medo, ele pode te paralisar, mas ele também pode te mobilizar. Então, para a gente falar de inteligência emocional, a gente tem que saber identificar as nossas emoções que afetam a gente diariamente nas nossas próprias emoções e nas nossas relações para com o outro. Concordam? Então, olha lá. Refere-se à capacidade de reconhecer, compreender, usar e gerenciar as nossas próprias emoções, as nossas próprias, não é mesmo? Bem como reconhecer e influenciar as emoções dos outros. Não se trata de ser sentimental, não, tá, gente? Nem se trata de ficar suprimindo ali as emoções, não é sobre isso. O cara, ele é muito romântico, porque tem muita... Não, todo tipo de emoção que envolve a gente. Todo tipo de emoção. Tem gente que tem dificuldade com a alegria. Você fala, nossa, Lari, você está linda. Ai, eu não. Você acha? Não, a gente não se apropria daquilo que eu estou achando de você. E tem gente que ainda se irrita com a alegria dos outros. Pô, fulano vive sempre alegre, que coisa não tem uma chata. desgraça na vida dele, pô. É insuportável a alegria dele. Já ouviram isso? A sua alegria me irrita. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso, gente. Sua alegria, sua energia me irrita. Meu Deus, desculpa. Não era essa a minha intenção, né? Então... Ou então aquela pessoa que fala, dia, tudo é mal sempre, tudo bege, tudo chato, tudo triste, um tédio. E o tédio está aí, né? Divertidamente está aí para nos lembrar de todas as nossas emoções, né? Então, agora veja lá, não se trata de suprimir ali as emoções, não, mas sim de desenvolver uma consciência. E olha que legal, também uma habilidade para lidar com o mundo, porque nós estamos aqui aprendendo, mas temos que viver no mundo. E mais interessante, com as pessoas. Com mais as diversas pessoas. Porque as pessoas são muitas, não é mesmo? Exato.
E a própria Bíblia diz, Jesus falando, Pai, não peça que os tires do mundo. Quer dizer, nós temos que lidar com as pessoas. Eu não lido o dia inteiro, muito embora trabalhe na igreja, eu não lido o dia inteiro com o irmãozinho. Eu não lido o dia inteiro só com pessoas da igreja. A gente tem que lidar com todo tipo de pessoa. Se você anda na rua, às vezes até dentro de casa, por mais que seja parente, são pessoas diferentes. Por mais que seja pai, mãe ou irmão, são seres humanos que têm as suas próprias emoções, que têm as suas próprias reações, que a gente tem que ter essa habilidade para lidar com as pessoas. A gente tem que saber reconhecer em si, em nós, a nossa própria emoção, o que ela está causando em nós, e reconhecer no outro a emoção do outro, e não tentar, de momento, fazer o embate com isso, mas lidar, manejar, tentar compor com essa troca de emoções, para a gente poder saber lidar ou viver nossa vida tranquila. Acho que ele tem até na tua área, né? Não, estamos indo, vamos juntos. Inclusive, a gente tem aqui o nosso versículo, né? Que a palavra diz que quando a gente amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como... Por que a gente precisa tanto dessa aceitação do outro, gente? Por que o outro tem que me aprovar? Deus já te aprovou, Deus já te elegeu. Você é você, como Humberto falou ali. Seja você mesmo, seja centrado em você, diante daquilo que você crê. Seja um exemplo de atitudes e não de falácias, não de falas, mas de exercício do movimento, do ato de viver. Ó, ficou bonito isso, né? Mas olha só, pode passar para o próximo slide. Eu queria destacar, Zé, o primeiro os 4 ponto, pontos. Né? Tem 4 pontos que eu acho que ajuda a gente a fazer esse movimento, tá? E tá ali, ó, autoconsciência, tá? Eu não vou falar um mistério. Tudo começa em vocês, tá? Então é tudo de vocês. E a gente está convidando a pensar à luz da Bíblia. É tudo nosso. Então é muito bom a gente ter esse relacionamento intrínseco, aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou e como que eu vivo, já que estamos falando de inteligência emocional. Então, autoconsciência envolve a capacidade de reconhecer, compreender as nossas próprias emoções, no momento que elas ocorrem. Gente, eu posso ter raiva da Mariazinha? Pode. Você pode ter inveja? Pode também, porque as pessoas acham que a gente é tudo perfeito. A gente não é, a gente é perfeito em Cristo. Né, amor? Amém. Então, eu tenho o direito de sentir. Eu preciso sentir, mas eu não devo ficar com esse sentimento. Então, eu quero dizer que quando uma emoção te desorganiza, a gente precisa falar, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Aí depois você fala, respira, respira, filho, porque respirar oxigena o cérebro. Eu não preciso matar ninguém, né? Ela é ela, eu sou eu, vou ajudar ela, né? Como é que eu vou exercer o meu pensamento cristão? Né? Então, calma, dá um tempinho para você, dá um tempinho para você. Significa estar ciente dos seus sentimentos. Então, identifique a raiva, identifique se é medo, identifique se é tristeza. Meu Deus, eu fiz o meu melhor por ela, ela foi lá e me traiu. Coitada dela, ela se traiu, porque quando ela trai o outro, ela traiu a si própria, porque aquele outro tem o direito de perdoar, mas talvez não querer mais conviver tanto com ela. Entende? Porque perdoar também não é ficar amiguinhos para sempre, né? Temos que ter cuidado com abusos. As pessoas não devem ser abusivas. Então, vamos ter conhecimento, consciência daquilo que me afeta. E aí, eu conhecendo os meus sentimentos, raiva, medo, nojo daquela pessoa, daquele jeito dela ser, eu já conheço os meus gatilhos. E interessante, né, se a gente parar para pensar na fala da ceia do Senhor, o que a Bíblia diz? Né, que Paulo fala que ele recebeu do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim beba do cálice do sangue, porque muitos bebem e comem sem se examinar, são réus e tal, etc, etc. Porque examine-se. Cara, como eu estou vivendo meu cristianismo? Como eu estou lidando com meus irmãos? Como eu estou dando ou não vazão, ou reagindo de que forma aos meus sentimentos, às minhas emoções, no lidar com o corpo de Cristo. Então, examinar a nós mesmos, examinar as nossas reações, além de nos poupar, ou poupar o outro de ver a nossa parte feia, nos poupa de nos expormos diante das pessoas. Eu acho que muito isso, que primeiro ponto de uma inteligência emocional nos ensina, essa autoconsciência nos ajuda a nos centrarmos, a não reagirmos, ou antes de reagirmos, pararmos para pensar, será que essa é a melhor forma de lidar com essa ação que este irmão propelou contra mim? Ou neste momento, diante dessa prova que eu tenho que fazer, será que eu tenho que me deixar levar por esse medo, porque eu não sei se vou passar ou não, ou eu vou respirar, me concentrar, me examinar? Sim, eu estudei, sim, eu fiz a minha parte, beleza, então vamos para cima. Porque a gente consegue discernir com calma, com raciocínio lógico. Ora, o que é a nossa fé? Ela é uma ação. Se ela é uma ação, ela é uma razão. Exato. Não tem como a gente ficar... Não. Aliás, o nosso culto, como a Bíblia fala, deve ser um culto racional, raciocínio. A gente deve estar, centrado. Primeiro, a gente tem a fé que nos ajuda a enfrentar as situações. Mas a gente tem que estar centrado também no pensamento, ali, medindo o que é, o que não é isso. Não vou reagir, vou esperar um pouco, calma, vai resolver. Não, calma, eu vou me regular. Aliás, o nosso corpo foi feito para se autorregular, né? O problema é a poluição, a forma de comer, os remédios que desregulam tudo. Eu vou chegar já aí, na autorregulação. Vai. Aí o que acontece? É importante a gente perceber o sentimento, a gente perceber os nossos gatilhos. Então, eu estou identificando os sentimentos, gatilhos, percebendo como é que eles impactam nos meus sentimentos que geram os meus comportamentos. Eu vi aquele negócio, eu tutibiei, eu quiquei. Aí vocês vão ver uma coisa engraçada. Oi, amada. O amada quase não sai. Oi, amada. Te amo no amor do Senhor. Sempre no amor do Senhor. Te amo no amor do Senhor, né? Não. Chega para a amada e fala, amada. Não faz assim, não. Fala de você, como você se sentiu. Você me julgou pela minha roupa, pelo meu dizer. Você me julgou pelo meu comportamento. Me dá a mão, estou passando por situações. Às vezes o que está aparecendo, gente, é a ponta do iceberg. A pessoa está ali precisando de um colo. Às vezes pode ter um jovem aí querendo um abraço. Então, quando o teu amigo chegar aqui, desculpa a expressão, momentaneamente derrotado, vá lá e fala, tá tudo bem, não é fofoqueiro não, tá tudo bem, tá precisando de uma oração, quero dizer que você é importante, quero ver que eu percebi que você está diferente. Não é para você ficar futucando a vida dele não, mas para você mostrar a importância do seu coração e da sua sensibilidade com o teu amigo, com o teu irmão. É até aquela brincadeira, meu irmão, vem cá, tu está precisando de um abraço? Espera aí, deixa eu dar um abraço aqui, vamos. Vai, fala aí agora o que você está falando. E dizem que você tem que abraçar com um certo tempo, porque você toca a alma do outro. Então, aquele abraço relâmpago, aquele assim, não passa nada. Mas aquele que você troca, que você fala, te amo no amor do Senhor, que bom que você está aqui hoje, foi bom te ver voltar novamente, estou percebendo que hoje você não está tão bem, está precisando de uma conversa, dá uma mão amiga? Isso tudo, gente, são sentimentos e comportamentos que a gente consegue se permitir fazer. Então, a pessoa autoconsciente, ela consegue identificar essas forças que tem enquanto personalidade e da palavra de Deus, que é genuína, que está sempre firme ali. A psicologia, ela vai ter a limitação da nossa humanidade, ela vai falar do ser humano, das nossas emoções, mas a palavra de Deus te dá respaldo para tudo. Amém. Ela pode estar com você em todos os tempos. Alguém morreu, Deus está lá. Alguém viveu, Deus está lá. Eu estou no inferno da raiva que eu estou sentindo de sei lá o quê. Deus está lá falando, calma, meu filho, eu estou aqui.
Então, seja sensível a ouvir a voz de Deus que está no seu ouvido, no seu coração, na sua mente. É lá que a gente tem que blindar a nossa mente aqui, amém? Aliás, É porque em Eclesiastes, você está falando sobre se permitir. Em Eclesiastes fala que é tempo para tudo. Sim. De rir, de chorar, de se alegrar, de se entristecer. Isso não é um graças a Deus? Gente, isso é libertação. Gente, eu posso chorar. Eu sou homem, posso chorar? Pode! Você pode chorar, você pode rir. Você pode, você é humano. Você é humano diante de Deus e você é um aprendiz, né, amor? Vocês são jovens. Isso é maravilhoso. Somos humanos, temos essa carne, que aí Paulo chega a dizer carne de humilhação. Paulo era um cara assim meio, né? Deus murro o meu corpo, quer dizer, porque ele sentia toda essa humanidade dentro dele, muito embora ele tivesse que estar sempre escrevendo ou, né, fazendo seus posts, né? Paulo foi precursor das publicações, fazendo as suas cartas para as igrejas. Então há momentos que a nossa humanidade vem, sobe, infelizmente às vezes deixa escapar, mas o ideal é a gente se reconhecer. Opa, estou caminhando para me estourar, então eu vou desviar um pouquinho para cá, vou parar um pouquinho, vou respirar, vou me lembrar de um louvor. Louvor é muito bom para isso, né? Vou me lembrar de um louvor, vou começar a cantar, e você vai ali, ó, acalmando o seu ânimo, ele fez? a sua alma. Ele deslocou o pensamento. Exatamente. E é uma sabedoria isso, deslocar o pensamento para te tirar daquele pensamento fixo. Que a gente tem que fazer não o que é, mas aquilo que convém. E todos nós somos salvos. Irmão, você vai para o céu. Se você confessou a Cristo, você vai para o céu. Ah, mas eu fiz isso. Você vai para o céu. Agora, você pode ir para o céu sofrendo. Você pode ir para o céu assumindo as consequências da sua atitude. Ou você pode ir para o céu sempre cantando e louvando alegremente. Porque o nosso pecado, a nossa salvação, a segurança da salvação é isso. É nós estarmos guardados em Cristo. Porém, as consequências das nossas atitudes, nós vamos ter que lidar com elas. E elas podem ser tão drásticas que chega a ser, como o apóstolo sempre fala, uma morte antecipada, ou um castigo em que você é quebrado de forma que vai viver o resto da vida marcado por aquilo. Então, a nossa salvação está segura, mas as consequências das nossas atitudes vão estar na nossa vida. Então, quanto melhor nós nos regularmos, quanto mais envolvidos com a palavra que nos traz paz e sabendo lidar com as situações da vida, melhor, menos consequências, digamos assim, ruins vão vir para a gente, e mais consequências agradáveis vão chegar à nossa vida. Porque a gente está fazendo a nossa parte. Está vendo que tem uma implicação nesse processo? Eu me implico com as minhas insatisfações, eu me implico com as minhas ações, e aí você pode passar para o próximo, porque ali, ó, você identificou, você tem fragilidades emocionais, e aí tem essa autorregulação que o Zé Carlos está falando aqui, né, de várias formas, inclusive à luz da Bíblia, que trata-se do autocontrole de gerenciar e controlar as nossas respostas emocionais de maneira adaptativa. O adaptativa vem depois. Na hora a gente precisa aprender a conhecer para poder ter aquele domínio próprio. Sabe? Se eu der um soco na parede, eu posso quebrar minha mão, meu punho, meu braço. Com a raiva que eu estiver, eu posso furar aquela parede. Tudo bem, você extravasou a sua raiva. Ah, só com um travesseiro. Abraça uma árvore, né? Grita para o céu. Bah! Faz alguma coisa que cause menos dor, impacto, porque senão você está se automutilando, você está se agredindo. A gente sabe aí, nas emoções e nos jovens, a gente vê como tem tido casos de pessoas de automutilação. Eu sei que não é o caso da nossa palestra, mas quando uma pessoa vem a se ferir, ela quer se livrar da dor. Olha, a dor emocional é mais forte do que a dor física. E cada vez isso, Lu, vai ficar pior, sabe por quê? As pessoas estão Não, vai ficar pior a questão das pessoas em relação a si, em relação aos outros. Sim. Porque a vida moderna nos trouxe a capacidade de nos comunicarmos aí pelo WhatsApp, comunicação pelo digital, direct, né? a comunicação digital.
Mas olha que coisa estranha, cara. Quando você lê um texto, você não consegue enxergar o olho da pessoa, não consegue perceber o tom de voz, não consegue perceber o sentimento. Então, cada vez mais as comunicações estão ficando curtas. Elas têm até estão um ficando dialeto, sem né? compreensão. O português é uma loucura. Tem uns que eu pego, o que está dizendo aqui? E olha, por melhor que sejam os emojis, por melhor que sejam os emojis, você não consegue passar o sentimento. Então, cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade de se reconhecer, de reconhecer a emoção do outro e o que estão causando ou não no outro. Então, as comunicações aparentemente estão mais fluidas, porém elas estão cada vez mais apertadas, sem sentimento, ficando fria. E a vida digital, ela é 0 e 1. O mundo digital da computação e programação é 0 e 1. Nós, seres humanos, não. A gente tem uma gama muito grande de 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, a nossa vida ela é muito maior do que 0 e 1. Nossos sentimentos, as nossas sensações. Se você imaginar... Pessoal, eu gosto muito de tecnologia, uso muito inteligência artificial para trabalhar. Mas a inteligência artificial nunca vai alcançar o cérebro humano, porque ela é 0 e 1, ela é uma lógica, ela mede as palavras, vê a composição, vê a estatística, então e vai encaixando aquilo a partir de um conhecimento, uma computação estatístico, essa palavra entra aqui dentro desse contexto, tem uma estatística que diz que essa palavra fica melhor aqui, vai montando o texto. Já o ser humano, nós temos um cérebro que você vê uma situação, aquela informação entra, ela vai comparar com teus histórias gravadas, ela vai para um lado, ela é interferida por outras coisas. O nosso tempo é outro. O nosso tempo e a nossa gestão é outra. Exatamente. Dessa velocidade do digital, que não é ruim, mas tem que saber como se usa. Não é que a gente tem que ser contra, mas eu preciso saber como eu uso. Então, porque senão eu só me distancio. Eu me distancio das relações, do crescimento pessoal. Sabe, desse lado mais humano, desse lado mais Isso aí dava uma outra palestra, né? É porque a gente vai desenvolvendo temas que estão dentro da atualidade. Não tem como não esbarrar nesses aspectos. Então, só para voltar para cá e a gente vai caminhando, você tem como se adaptar a partir do momento que você sente uma emoção. Então, é importante você validar aquilo ali que você está sentindo. E eu quero só, mais uma vez, ressaltar. Você não é a pior pessoa do mundo por sentir uma emoção. Você não é a pior pessoa do mundo por sentir determinado desejo. Lembre-se, você não é a pior pessoa por ter uma determinada vontade. Agora, a forma com que você lida com isso e o que você faz com isso é que vai determinar o que você vai receber. Como você permanece isso. Exato. E estou falando também de sexualidade, tá, gente? Porque as coisas têm que ser faladas de forma natural. Eu preciso entender os meus desejos e saber o que eu vou fazer com eles. Né? Porque o conhecimento, ele liberta a gente. Então, tudo isso é do humano e é bonito descobrir. Descobrir para aprender a lidar. Exato. E tudo bem, ok? E tudo bem. Então, desculpa te cortar, mas só realmente falando que assim, a gente não precisa achar que por pensar a gente é sujo, a gente é feio, porque é isso que acontece no digital. As pessoas são canceladas, né? Sem saber por nada a pessoa é cancelada. Aí aquele outro termo também que tem bem atual, tem o cancelamento e tem mais um. Aquele que a gente fica a vitrine do outro, né? Fica desejando, achando que aquela vida dela é toda cor-de-rosa. Só que não é, né, gente? A gente quer ter uma vida de verdade. Então, vamos viver na vida e com as pessoas. Porque essa é a boa família. Né? E a família social. Vou falar aqui rapidamente, olha lá. Senão eu antecipo o outro. Então, quando você tem uma forma adaptativa, como se fosse mais possível modular a intensidade. Então, tem uma intensidade, né? Tem um impulso aí? Tem. E a expressão, evitando as reações impulsivas, destrutivas e precipitadas. A autorregulação, ela tem a ver, alguém já deve ter escutado aqui, psicoeducação. Alguém já ouviu falar? A psicoeducação é isso.
Você está sentindo isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Vamos pensar de uma outra forma. Uma forma que seja mais construtiva, mais que dê vazão lá ao seu sentimento, às suas razões. Então, a gente precisa pensar nas escolhas que a gente faz, principalmente quando eu tenho jovens cristãos que estão aqui também para fazer diferença. Que eu penso que vocês estão aqui por vontade própria. E aquele que não está? É uma boa experiência. Se você não tem um pai cristão, uma mãe cristão, você já é um escolhido aqui dentro. Então você está com uma chance de mostrar esse diferencial, que é possível viver com alegria, com todas as emoções e com as interferências do mundo na nossa vida. Mas eu não vou perder o quê? O meu foco. E por quê? Porque a minha autorregulação envolve a capacidade de eu lidar com o meu estresse, que libera cortisol, é um hormônio. Você libera aquela tensão, você fica quicando. As moças com a TPM também, que ajuda a potencializar. Os meninos mais pacientes com esses momentos hormonais. As meninas respeitando os momentos dos jovens que hormonalmente estão em definição até no desenvolvimento do cérebro. E numa sociedade como a nossa, que por mais que a gente esteja caminhando e evoluindo, é uma sociedade extremamente machista. Exato. E do homem é uma cobrança muito grande. Tanto que você hoje vê mulheres alcançando cargos melhores, porque a mulher pode ficar mais tempo em casa estudando, ela não precisa trabalhar, mas vai você com 18 anos ficar em casa, teu pai vai dizer o quê? Meu irmão, tu tem que trabalhar. Então, já está mudando isso, os rapazes estão começando a ter essa oportunidade também. Está mudando, em algum lugar está mudando, mas na grande maioria não está não. É que é um processo, né? Tem um processo. Exato. Aí. Está mudando, mas vai demorar muito a mudar. Mas, enfim, até então, aí no caso, assim como nós temos que ter paciência, vocês têm que ter paciência com as meninas, quando estão desreguladas nos seus dias, hormonalmente mais fortes, também as meninas têm que ter paciência quando o cara está atormentado, porque ele tem que descobrir um caminho, uma forma, um emprego, para poder ter uma casa, para poder constituir família. Como é que eu faço? A inteligência emocional não. Vai embora, nessa hora vai embora. Casa, a inteligência, dinheiro, vai embora a inteligência emocional. Está acabando com o emprego de todo mundo. O chat GPT está tirando o emprego de todo mundo. Para onde eu vou? Faço isso, faço aquilo. Então, e aí o jovem tem que ter aquela autorregulação. Calma, eu vou olhar, vou ler, vou pesquisar, e a menina ter paciência. Vai embora não, né? Não, vai liberar a pergunta. Então, nesse assunto, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, e ele falava que quando você quer amar alguém, você não precisa definitivamente aprender as formas de amar ela. Primeiro você começa aprendendo as formas de brigar com essa pessoa. Aí eu achei interessante esse tema, porque cada pessoa tem uma forma de brigar, de fato. Sim, né? é o linguajar da briga, a publicação. Aí eu queria entrar nesse assunto, porque acho que vocês vão saber falar mais sobre isso. Eu achei interessante. É interessante, mas ainda é o senso comum da linguagem. É uma publicação que fala sobre as formas que você briga, dizem como você é. Mas, de certa forma, esse é o outro lado da publicação, as formas da linguagem do amor. Que são 5, né? Tem Exato. até um livro. Então, alguém criou as formas da linguagem da briga. Mas, de fato, também você reconhecer no outro a forma como ele lida com as situações, e é um pouco isso que a menina da... É porque as publicações vão sendo reprisadas, e às vezes a gente vê a mesma publicação feita por outra pessoa. Mas a forma com que você reconhece aquele momento daquela pessoa e às vezes recolhe e espera ela se regular, porque se você consegue se regular melhor, você vai observando e aprendendo. Por exemplo, eu sei, e a Luciana sabe, eu sei mais ou menos a hora que eu sou um cara muito brincalhão. Lá em casa, as minhas filhas dizem que eu perco a família, mas não perco a piada. É verdade. Mas foi a minha criação, o sarcasmo era assim... Não dou conta. Então, eu às vezes tenho que segurar. Eu vou... Ou minhas filhas também, porque elas também ficam... A mais nova nem tanto, mas as outras, né?
porque as mais novas já acostumam mais comigo, né? É. Mas, então, aí eu agora não reconheço que ela está estressada, então eu não vou soltar a minha piadinha. Guardarei no bolso para o momento oportuno, né? Senão vai sobrar. Exato. Então é um pouco fala isso. Pro coleguinha, né? Fala pro coleguinha. O pessoal que olha, o pior é que isso é terrível. Quando você não se autorregula, vou te dar um exemplo. Uma vez aconteceu com o apóstolo. Caraca, eu não percebi, eu soltei a piada e quase que tomei uma piaba. Mas, caraca, depois eu sei, cara, que agiu por droga, impulso, cara, que né? eu fui falar isso, Marião? Ficou todo mundo assim, tipo, hã? Me olhando assim. Que isso, bispo? Foi aquela piada que vem e você não segura e sai. É que ele pensa muito rápido, tá? Aí, enquanto ele está processando aqui, Sim, ele só não que era com o filtra. chefe, né? Ele fala. Essa é a questão, ele sai falando. E aí, eu queria te dizer algo. No relacionamento, hoje, 2025, não existe príncipe encantado, né, gente? Você tem que ver qual a luta que você quer. Bonito, rico, educado, cristão, não vai achar. Só o Tiago Negro. Não tem. E digo, não. Nem homem, nem mulher. Eu penso que as relações, a gente fala muito que os opostos se atraem. Os iguais se atraem. Agora, a gente às vezes ama o diferente. E aí, meu amor, vai fazer o seu esforço maior para continuar com o diferente. Porque se você também pula o processo da conversa, do namoro, do beijo na boca, do abraço, do passeio, da leitura de Bíblia, peraí, irmão, se você não vem junto com ele, já estava tudo lá. Queria dizer para vocês, é que a paixão que vem inicialmente com o amor, ela meio que desacerba, a gente fica sem pensar, a gente não raciocina. E aí, quando é amor de verdade, ele consegue a durabilidade, né? O amor, ele é perfeito. E né? é aquele negócio, você reparou, conversou, falou. Ele já disse, e aí você está querendo mudar ele. Para com isso. Ninguém muda ninguém. E outra coisa, aí viu, falou, conversou, a pessoa não mudou, a pessoa não acertou, não coadunou. A engrenagem não está rolando? Depois só vai aumentar. Tem uma peça teatral que é a história de nós dois. A história de nós dois, é exatamente isso. Que é um exemplo, né? A menina chega na casa do namorado, ele larga a roupa toda espalhada, ela olha assim, nossa, ele é super descolado, ele não se preocupa com nada. Depois que casa, seu desgraçado, você não bota nada no armário, você larga a toalha molhada na cama, você faz... Entendeu? Tava tudo lá, mas a paixão olhava para a roupa espalhada e dizia, nossa, ele é cuca fresca, ele não se preocupa com nada. Só que depois que casa, é o cara que larga tudo fora do lugar. Porque é o todo dia, gente. E tem uma outra questão. Se você pode, com diálogo e com uma comunicação não violenta, falar, porque assim, não é fácil e não acontece de forma comum. Quem é casado aqui já pode falar, né? E assim, relação dura quando os dois querem. Então, tem que ter DR. Não gosto quando você faz desse jeito, me sinto assim, assim, assado. Ele falou, esse é meu jeito, tá? Então, amor, ok, vamos equilibrar. E o equilíbrio não é para aquele que tem mais extensão, não é para o mais compreensivo. Quem ama, ama e ama com tudo que ele é, inclusive com as diferenças. Amor, então, eu insisto... Se eu guardo o último pedacinho de chocolate na geladeira, é porque eu quero comer depois, não é para ninguém comer. Isso dá até briga, né? Não, mas eu digo assim, tome atenção que provocar briga para criar, isso vira um vício de liberação de adrenalina. Então, você está conduzindo o teu cérebro a, depois de uma briga, fazer as pazes. E tem muitos casais que vivem brigando por conta da adrenalina. Mas aí já é... Então, isso já é para encontro de casais. Vai fazer DR, vai fazer encontro de casais, vai buscar ajuda, tá? Ajuda pastoral e também psicológica. Nem tudo é de ordem emocional. E também, às vezes, tem que buscar o psiquiatra, tá, gente? Que tudo bem, é o médico que estuda o cérebro. E, às vezes, a pessoa tem distúrbio de humor. Às vezes, a pessoa que são fisiológicos, são químicos. Porque é a mesma coisa da pessoa que toma leite e tem azia e tem dor de barriga. Porque intolerância, né, à lactose. Às vezes, a pessoa tem dentro do seu cérebro um desequilíbrio químico. Sim. Porque, olha, tudo que você...
né? Tudo que você sente de amor, de paixão, de beleza, são tudo informações eletroquímicas trafegando no teu cérebro. Não é nada metafísico, nem nada. Não, é informação. Não é uma viagem, ali, é uma realidade. Então, você tem que falar assim, não, eu quero continuar com ele. Eu quero continuar com ele porque eu amo, entendeu? Então, eu vou continuar com ele. Mesmo quando ele está bravo, eu vou falar para ele. Aí, a gente tem que observar o quê? O comportamento. Se ele não tem autorregulação, para a gente voltar aqui para o texto. Então, mas aí se ele não tem autorregulação, pense bem, porque para ir para frente pode só piorar. Ninguém muda depois, não. Se não muda durante, depois... E as relações são construídas. Exatamente. Nós precisamos construir que relação a gente quer ter. Você pode colocar o próximo para mim? Tudo bem, autorregulação já deu para regular bastante, né? Todo mundo já deu aí uma fichinha, demos até exemplo. Então, vamos lá. O horário está correndo ali, estou desesperado. Vem a consciência social, que a gente até antecipou com a questão digital. A consciência social, eu estou englobando também o mundo digital, que está aí, tá, gente? Que está aí. E só lembrando que nós estamos falando requisitos para uma inteligência emocional ser construída. Exato. Então, o primeiro foi... Autoconsciência. Autorregulação. E terceiro, agora, consciência social. Consciência social refere-se à nossa capacidade de compreender as emoções do outro, envolvendo o quê? Empatia. Palavra que todo mundo fala hoje. Todo mundo sabe o que é empatia? Empatia. Não é empadinha, não. É empatia. Empatia é essa capacidade de você colocar no lugar do outro, porém, não pode ficar lá. Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas é importante que você não fique. É como se você se colocasse no lugar dele para enxergar pela lente dele, como ele pensa. Porque a gente vem de uma criação diferente. Tem a cultura, tem a escolaridade, sabe? Tem a questão financeira. Tem famílias que têm problemas com afetividade. A família dá tudo, mas não dá um beijo, não dá um abraço. Não tem nem diálogo. Então, isso é muito importante e isso faz muita afetação nas nossas emoções quando a gente tem uma família partida, que era difícil, e hoje muitas pessoas se separam, porque para viver brigando é melhor que se rompa, né? Então, a gente tem que falar de uma realidade e de uma atualidade. Então, essa empatia, ela inclui algumas pistas sociais e emocionais. E isso acaba compreendendo ali um clima emocional diferente em diversos contextos e situações. Então, se você está antenada nas emoções que você sente e o como você lida, é porque às vezes a gente precisa parar e falar, como é que você lida com as suas emoções? Você esconde elas? Você finge que elas não existem? Você fala... Sabe aquela pessoa que ri e chora ao mesmo tempo? O que você está falando, amiga? Não sabe nem dizer o que ela está sentindo. Sabe, às vezes a gente precisa, vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Ficou chateada? O que aconteceu? Você se frustrou? A gente cria uma expectativa no outro. E aí quer que o outro dê conta como se fosse, mas ele tinha que fazer isso para mim. Aí a gente fala, mas você pediu, você informou. Ele pensou de uma outra forma, as pessoas têm formas diferentes de lidar com as situações. Exatamente. Então não adianta eu criar uma expectativa nele. Às vezes a gente sabe, mas a gente continua criando, porque se ele me ama, ele tem que fazer. Ele tem que me mimar. E não é assim. Não é assim. Quem ama, cuida. Sim. Mas a gente também não pode abusar da parte do outro. Não é verdade? Exato. E aí que entra o diálogo, né? Entra a conversa. Uma relação de amizade mesmo. Às vezes você acha, não, o cara me largou sozinho na situação. Cara, você falou para ele que precisava de ajuda? Você falou para ele que queria, que você estava precisando de alguém naquele momento do teu lado, porque você estava... É porque aí ele não vai assumir o namoro, porque tem o pré-namoro, né? Tem aquela coisa que a gente vai comunicando. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente hoje, o mundo tem uma forma de relacionamento. Então as pessoas namaridam, se relacionam, né? E aí esquecem desse lugar de conversa, de afinar os ideais, observar as nossas identificações, as nossas diferenças. E aí isso faz com que a gente se distancie. Tu pode botar o outro, que a gente já está falando até desse assunto, que às vezes o assunto antecipa. Tudo bem aqui?
o que a gente falou... A empatia, a questão de você se colocar no lugar do outro. A consciência social, né? Mas não assumir o problema do outro. Você se coloca para entender a situação que ele está passando e a sua reação para com ele ser uma reação de acolhimento. Porém, você não vai tomar o problema dele ou a situação dele para você. Quer ver um exemplo? Olha, eu não vou para o culto porque minha amiga terminou com o namorado, está muito triste. Eu preciso lá ajudar ela. Traz ela para a igreja, gente. Aí o problema é dela, você vai deixar de ir para o lugar que você tem que ir, porque você tem que ajudar. Quantas pessoas têm o conhecimento da palavra, deixa de fazer a sua própria vida, porque tem que fazer para a vida do outro. Esse outro tem que crescer, gente. Crescer dói. Crescer tem esforço. Isso aí. Não tem trabalho fácil, não. Não é verdade? Então, sejam firmes naquilo que vocês escolhem. E aí vem essa questão de você lidar com os contextos diferentes. Pode botar o próximo, que é o que o Zezinho estava falando aqui. A gestão de relacionamentos. A gente tem relacionamento que começa na nossa casa. Todo mundo aqui se dá bem com a mãe? Não precisa levantar a mão. Todo mundo aqui se dá bem, maravilhosamente bem com o pai? Às vezes a gente se identifica com os dois. A gente às vezes tem uma afinidade melhor com o pai do que com a mãe. Né? Por quê? Porque é o jeito de falar e a gente ama. Isso quer dizer, o fato de eu às vezes não me identificar não é dizer que eu amo menos, tá? Eu posso amar e me identificar em contar mais as coisas para o meu pai do que para minha mãe. E tudo bem. O ideal é que a gente conte para os dois, porque a importância do relacionamento de pai e mãe também são importantes para a nossa formação social e de segurança. Porque quando a gente tem pai e mãe, a gente se sente seguro, a gente tem uma casa, a gente tem uma palavra, a gente tem um aconchego. Então, essa gestão de relacionamento é uma habilidade de construir e manter relacionamentos saudáveis e eficazes. Fiquem atentas nas relações abusivas. Ninguém tem que dar prova de amor. A pessoa tem que amar pelaquilo que vocês são. Vocês são criadas e formadas para viver esse mundo com autoconhecimento, sabe? Sabendo lidar com todas as situações, fazendo boas escolhas para chegar num futuro próspero, com tudo que vocês têm direito. O futuro de vocês é do tamanho que vocês quiserem. Mas eu sinto muito em dizer, vocês vão ter que fazer a parte de vocês, gente. Não vai dar para pedir para o pai empurrar. Não vai dar para o pai pedir só para pagar. Não é só sobre dinheiro. A gente tem que falar de personalidade. Quem eu sou nesse mundo. Quem eu quero ser e exercer nesse mundo. Então, isso envolve o quê? Importância de se comunicar claramente. Mãe, por que você está gritando? Ela, eu? Está gritando, está louca, está histérica. Aí você fala, estou gritando. A minha filha falou assim, mãe, você tem uma força no falar? Isso ficou cravado no meu cérebro, assim, sabe? Gente, então eu falo com muita força? Falo, né? Estou exagerando aqui, como sempre. Eu tento não exagerar, mas essa também sou eu. Né? E a gente tem que também lidar com o nosso jeito de ser e ir ajustando aquilo que a gente não gosta. E que a gente sempre pode melhorar. Então, a comunicação, claramente, ela influencia os outros. Gente, olha como é que ela fala com o pai dela. Né? Olha que bonitinha. Ela fala com o pai, parece até um amigo, porque eles construíram essa relação. Não é para ter medo só do pai. Tem que ter respeito, mas não é para ter medo. É para falar, olha só, tem uma coisa difícil, eu estou tremendo. A minha perna está tremendo aqui, ó. Estou tremendo para falar com você, mas eu tenho que contar para o meu responsável. Eu preciso falar, é com ele que eu tenho que falar. E aí, sabe o que você faz? Você fala com o padeiro, você fala com o teu professor, você fala com todas as pessoas, com todas as irmãzinhas da igreja e não fala com seu pai, que é a pessoa que precisa ouvir que ele está sendo, às vezes, duro demais ou frouxo demais. Né? Pode ser em inúmeras situações. Então, a gente precisa trabalhar... Inclusive, a questão da profissão, né? Que sim. Ainda tem pais que tem aquela cultura, meu filho tem que ser aquilo que eu quero. Você tem que... Pai, legal, acho isso super interessante, isso é muito bom, mas a minha tendência é fazer esse tipo de trabalho e não esse que o senhor quer. Fala para ele entrar na faculdade. Se ele quer que você seja advogado, fala, pai, faça advocacia. Olha que lindo, vai ser advogado. Agora, deixa ele ouvir o que você quer ser. Aí fala, mas essa faculdade não dá dinheiro. Não dá dinheiro para quem? Porque você, com inteligência emocional, você vai ser o profissional que você quiser. Você pode ser educador, você pode ser professor. Professor, a gente não vive só pelo dinheiro.
E o dinheiro, ele atende a muitas coisas, mas a satisfação pessoal não está no dinheiro. Amém? É isso, gente. Tem que ter gosto, tem que ter decisão, tem que ter, sabe, firmeza. Tem que ter apreço por aquilo que eu estou escolhendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou fazendo porque eu gosto. Confia em mim, porque às vezes os pais, por mimar os seus filhos, eles amputam a capacidade desse filho exercer aquilo que ele deseja. E o fato desse pai amputar, você não precisa ser amputado. Você pode falar: pai, confia em mim. Você me criou. Você me ensinou a falar. Eu estou ali aprendendo a me colocar no mundo e com as pessoas. E eu vou te mostrar que eu vou ser o que for, mas eu vou ser bem sucedido. Porque não é sobre dinheiro, é sobre caráter. É sobre dom. É sobre escolha. É sobre decisão. E isso eu acredito demais no potencial de cada um que está aqui. Eu acredito. Eu acho que é o que me faz validar a minha profissão. Porque foi atendendo pessoas no ministério que eu saí daqui para estudar psicologia, porque não era só sobre espiritualidade. Porque tinha gente que quando surtava tinha que ir para o hospital. Entendeu? Tinha que tratar da cabeça. E sobre isso é interessante que é uma coisa assim meio subjetiva, mas quando Deus fala com a gente, Deus falou comigo, na realidade são pensamentos, são sensações, são intuições que vêm à nossa mente, que a gente toma como a voz de Deus, se a gente tiver uma vida de comunhão com Ele. Então, se a nossa mente não estiver clara, não estiver saudável, a interpretação daquilo que Deus fala para a gente vai ficar torta também, vai ficar contorcida. Não, exatamente, não vai chegar. Por isso que se você vê às vezes pessoas tomando atitudes sem sentido, dizendo que foi Deus que falou, porque a mente dela não está organizada, não está regulada o suficiente para ela compreender a vontade de Deus para a vida dela. Tem pessoas que conseguem, no convívio da igreja, regular a sua mente. Tem pessoas que estão tão perdidas pelas informações que foram jogadas na mente dela no decorrer da criação, que precisam de uma ajuda profissional para colocar aquilo em ordem. E há outros ainda que, por causa da fisiologia, por causa da formação do cérebro, dos hormônios que estão circulando aqui dentro, precisam de ajuda de outros tipos de profissionais, ou um psicólogo, um psiquiatra, ou um endocrinologista, neurologista, são as mais diversas, ou até do pastor mesmo. Deus deu sabedoria ao homem para construir a medicina de forma a nos ajudar a lidar com essa máquina que é o nosso corpo. E é muito interessante essa questão de estar falando com o jovem, que a gente pode combater aquilo que incomoda a gente e a gente pode melhorar, porque eu acho que vocês vêm e estão nesse momento para serem melhor do que a gente. Vocês podem ser uma versão melhor, né? Então, quando a irmãzinha fala que Deus falou com ela, como é que Deus fala com ela e não fala com você, gente? Está falando de mim pela outra pessoa? Deus fala diretamente fofoqueiro? Comigo? Não entendi. Pô. Que Deus é esse que fala com outro para me dizer que disse para... Não. Se Deus falou com você, Ele tinha que falar comigo também, gente. Cortar esse jargãozinho que não rola. Entendeu? Então, eu falo assim, não, Deus falou comigo e eu vou orar sobre essa relação e eu vou, fazer o meu caminho. Por quê? Porque é me achando e me construindo para o alvo e o foco que eu quero da minha vida, é que eu vou ter bons relacionamentos, boas escolhas, um bom futuro para poder pertencer e exercer aquilo que a Bíblia diz que você tem todas as coisas. Tudo você pode naquele que te fortalece. Esse é o teu versículo de confissão, entendeu? É pegar a tua Bíblia e fazer os versículos de confissão quando você estiver em meio à tempestade. Aliás, quando está bom, é facinho, gente. Qualquer um faz. Amor, e isso é orar em linha com a palavra. É você pegar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito e usar, em vez de você ficar ali elucubrando. Eu não queria falar isso não, mas às vezes segunda-feira aqui a gente dá uma dorzinha pela forma que as pessoas oram, porque ficam nervosas e saem falando coisas sem sentido. Então é melhor falar na Bíblia, abre lá, vai lendo aquele versículo como a sua oração.
e vai transformando a sua mente. E aí você vê Paulo lá falando, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque aquela palavra vai entrando e vai te regulando, vai te ajudando a gerenciar os seus relacionamentos. Tudo na palavra está em torno disso, para as nossas vidas. E aquilo é o que está dizendo ali, olha. Você comunicar claramente e influenciar os outros, você trabalha em equipe, você tem conflitos, mas você inspira confiança mediante aquilo que você também deseja na sua conduta na hora de você agir. Então, a gestão de relacionamentos tem como base a compreensão. Está vendo que não tem julgamento? Está vendo que não tem interpretação? Está vendo que não tem eu acho? Achismo não leva você a lugar nenhum. Você tem que ter base para você saber o que você está falando. Então, achismo, não, eu penso sobre isso, eu já li, eu já visitei a palavra, eu sei falar. Eu não estou achando. Achando não quer dizer validação nenhuma. Então, quando você tem base de compreensão das próprias emoções e da emoção do outro, pode trocar o slide, por gentileza? Eu vou correr que o tempo acabou. Tem uma sincronização aí, junto com a empatia. Então, estar sincronizado são 2 pilares de consciência social da gestão de relacionamento. A sincronização e a empatia, elas desempenham esse papel. Pode trocar. A sincronização refere-se à nossa capacidade de se conectar com os outros, criando um senso de harmonia e entendimento. Está vendo que você ter a opinião diferente, não precisa brigar? Não precisa confrontar, não precisa ser verdadicídio, que isso é bem... Dizer que a sua opinião é melhor do que a de todo mundo. A gente não está numa disputa, que isso aí é uma disputa, ninguém está disputando nada. E a empatia, ela é a base dessa conexão, porque você nunca vai esquecer de se colocar no lugar do outro, sendo gentil, sendo, sabe, um jovem cristão, caloroso, amável, com sempre uma palavra positiva, ou às vezes uma palavra de acolhimento. Às vezes, gente, quando a gente não sabe o que falar, é melhor não dizer nada. Já viram o filme do Bambi? O Bambi tinha aquele coelho, o tambor, que ele ficava falando, ficou criticando o pobre do coelho. Aí a mãe dele falou assim, meu filho, se você não tem algo bom para falar, fica calado. Tem um monte de gente que devia ser muda, porque fala o que você não pergunta. Aí se você responde, nossa, mas como você é grossa. Querida, você me perguntou e eu não te perguntei nada. E você está perguntando sobre mim. Ai, você está áspera hoje, né? Não, você que quer saber além do que convém. E você pode ser bem direta. As pessoas têm que entender que elas têm que ter educação. Mas isso é vocês quem pode permitir ou não. Então, é tendo entendimento emocional que a gente se posiciona. Se colocar no lugar do outro, permitindo um bom e saudável relacionamento. Seja ele pessoal, profissional, podendo florescer em ambientes de genuína conexão e compreensão. Você traz essa saúde para o ambiente. Então, tudo fica mais... É bom vir para a igreja, é bom se encontrar com as pessoas, é bom falar sobre conflito, porque aquilo que eu não sei, eu aprendo. Pode trocar, por favor? Então, aí, a inteligência emocional, a gente até já falou sobre tudo aqui. Ela tem uma sincronização que refere-se à capacidade de nos conectarmos com o outro, criando um senso de harmonia mútua, né? Pode trocar, que isso aqui a gente já falou sobre. E aí, vai uma pérola para vocês. Porque quem é jovem está dentro de casa, converse com os seus pais. Tenha diálogo com eles, para eles entenderem que vocês estão crescendo. Tem pai que quer o filho bonitinho, tadinho, nininho. Não. Então, é fundamental, esse aí é a inteligência emocional, ficou junto, para criar laços familiares fortes, saudáveis. Sartre vai dizer que não importa o que a vida fez de você, não importa o que a sua criação fez de você, importa o que vocês vão fazer com a criação que vocês tiveram na vida e nas suas escolhas. É isso que vocês têm que estar atenta. Ai, porque meu pai, quando eu era criança, deu meu carrinho. Aí você vai precisar comprar um carrinho. Você brinca de carrinho hoje? Olha só, isso aí... Não. Você falou do meu carrinho de bombeiro. É porque quando... Tocou no seu carrinho de bombeiro, mas eu pensei... Quando eu era criança, eu tinha o quê? Uns 5 ou 6 anos. Sério.
Meu pai Ele quer falar sobre isso. Agora eu vou falar. Meu pai pegou o meu carrinho de bombeiro que eu tinha ganho novinho, embrulhou e deu de presente pro filho de uma paciente dele. Aí minhas filhas, num aniversário meu, me deram um carro de bombeiro de presente. Aí eu te pergunto, quantos anos você tem, Zé Carlos? Há quantos anos você... Foi 55 anos atrás. Eu sei que isso pode ter causado uma dor, isso pode ter vindo com isso um desmerecimento, uma não valorização. Meu problema é de baixa autoestima. Mas olha só... Ele Foi meu carrinho de bombeiro. Então, mas olha só, quem tem problema com autoestima, vamos olhar para a autoestima baixa. Ela adoece. Mas se você tem um namorado, se você passou na prova, se você se veste, se as pessoas te elogiam, me parece que você está se vendo. Por que você está se vendo tão pequeno? Eu tenho o direito de falar, você é grande, você pode, você consegue, eu acredito em você. Você tem um potencial incrível, usa desse teu potencial. Dá uma virada de chave. Você vai querer ser vítima ou você vai querer ir para a batalha? Para ir para a batalha tem que ir de capacete, de espada, de revólver. É um soco inglês no meio da cara. Não pode deixar o medo paralisar. Então, porque o medo paralisa, mas a gente já falou das emoções e tem que mandar ela parar. Para de bobeira. Porque a emoção, o medo, ele paralisa, mas ele também mobiliza. Por quê? Porque ele cria um desafio. Né? Davi foi lá levar pão e queijo para os irmãos. Pãozinho com queijo deve ser bom, né? Davi foi levar pão e queijo para os irmãos, chegou lá, viu Golias xingando, pagando para todo mundo, tirando onda. Ele falou, vem cá, vocês não vão fazer nada? O que está acontecendo aqui? Aí os irmãos, porque eles estavam há dias ouvindo aquele cara grande, forte, todo armado, desafiando. Aí Davi falou, não, já lidei com o leão, matei, já lidei com o urso, matei. Vou derrubar esse cara aí, não vou aceitar isso não. Foi lá, o quê? Ele poderia ter ficado do exército todo com medo, Saul tentando, vai com uma armadura maneira que eu tenho aqui. Não quero isso não, eu vou lá porque eu tenho o Senhor Jesus, eu tenho força dentro de mim, eu tenho o Espírito de Deus, eu vou derrubar o gigante. E é assim que a gente tem que reagir. Ele é grande, eu também sou. Sim, ele é grande e eu sei atirar. É isso? Dou um chute na canela dele, que assim, faça alguma coisa, né, gente? Ele é grande, mas acerta nele, enfim. Em alguma coisa a gente tem uma fraqueza. E às vezes a gente tem que, superar. A gente tem que aprender a superar. Então, tenha relacionamentos baseados em compreensão e diálogo transparente e autêntico com o pai de vocês. Principalmente no apoio de resolução de conflito. Não pensa que se não falar vai ficar tudo bem. Vai ser até a próxima briga. E você fica ali se oprimindo. E aí você não consegue nem se colocar no mundo. Com o seu professor, com o seu chefe, com o seu namorado. Porque você não assume a sua verdade. Nem que seja para você transformar ela. Bom, meu pai está tendo uma visão, vou fazer uma oração. Realmente aqui eu posso melhorar essa maneira de ser. E aí, falando dessa relação de amizade, os amigos também são capazes de oferecer apoio genuíno. Não é aquele amigo que fica fazendo besteira. Aquele amigo precisa também ouvir coisas. Né? Então, a amizade é para construir laços afetivos de confiança, para que possa promover uma relação duradoura. Se não é coleguinha. Coleguinha a gente tem um monte, mas amigo a gente escolhe e tem nos dedos ali. Né? Agora, essa amizade vai depender mais de quem? Do amigo ou de vocês? De vocês, né? Próximo slide, por favor. Estou correndo numa maratona, igual atleta. Então, relacionamentos profissionais, a mesma coisa. Aqui eu nem vou entrar. O que eu vou dizer para vocês, como pilares, amor, de como que eu posso estar estimulando essa minha consciência, essa minha inteligência emocional. Diversas formas. Tá, gente, eu sou psicóloga, não estou buscando atendimento, não estou querendo ninguém, né? Eu estou fazendo propaganda de um lugar que as pessoas pensam que é para pessoas doentes. E eu gosto de lidar com pessoas. Terapia é um lugar para pessoas, que fala das nossas emoções, para a gente aprender a autorregulação, para a gente aprender a lidar com os nossos conflitos de forma segura. Porque o profissional que está ali, ele te oferece um espaço seguro de reflexão, insights valiosos que o psicólogo que diz o que você tem que fazer, corre dele.
Ele não tem que dizer o que você tem que fazer. Você é capaz de resolver e você sabe o que você deve fazer. Você precisa de um tempo para elaborar todas essas emoções, até que você consegue racionalizar que tomada de atitude você quer tomar, né? Então, essas ferramentas são práticas para o autoconhecimento, autorregulação das emoções que te atropelam em todas e qualquer situação do dia a dia, na vida e com as pessoas, inclusive da nossa casa, tá? Então, a gente precisa ter o quê? Habilidade. A gente tem que enfrentar essa habilidade. E isso, o profissional capacitado, ele pode te oferecer. Sabe por quê? Porque ele enxerga potencial na sua vida. Tá? Pronto, falei. Exato, Olha, depois obrigado. Você tá querendo vender, distribui aí o cartãozinho. Não precisa. Então, na realidade, é como eu falei antes, tem pessoas que conseguem lidar com essas situações. Tem outras que a mente já foi tão poluída por criação, problemas e vida, que vão precisar de orientação profissional. Então, nós vamos... O nosso tempo acabou. Isso, tá? Vou ficar por aqui não falando do profissional. Pode passar outro slide só para dizer o texto? Tá. Então, praticar... praticar empatia, que já foi falado aqui, praticar autorreflexão, dedicar tempo para refletir, a gente precisa, tá, gente? Quando você tiver dúvida, a dúvida não procede, não é, amor? Exato. Então, se você está em dúvida, se examina. Pode falar, Humberto. O psicólogo, ele não pode dar o peixe, ele tem que dar a vara de pescar. E você conseguiria nos dar um exemplo de vara de pescar para a gente praticar fazer algum exercício? Então, eu posso entrar um pouquinho nisso aí agora, tá? Que nós falamos sobre toda essa regulação, todo esse autoconhecimento, e a Bíblia nos ensina também como lidar com essas situações. Então eu vou ler para vocês Filipenses 4, vamos lá, Filipenses 4, 6 a 9. Estou aqui com minha colinha. O que Paulo estava falando para a galera lá de Filipenses, que deviam estar estressados, enfim, cheio de problema, exército romano querendo matar, guerra para todo lado. Naquela época não era fácil, então ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração. O coração, quando a gente fala em coração, a gente pensa logo nos nossos sentimentos. Então, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, quando você está tendo uma vida de comunhão com Deus, essa vida íntima com Deus, que pode ser aquele tempo, às vezes a oração é aquele tempo que você para... eu fui orar, meu pensamento voou. Não, às vezes naquele momento de oração, o seu pensamento está voando para você se regular. Para você colocar em ordem o que você está pensando. Para você colocar em ordem o que você está levando diante de Deus. Porque a oração, Deus sabe o que tem que fazer. Agora, será que a gente entende e compreende o que Deus tem que fazer na nossa vida quando a gente está pedindo? Então a oração é muito mais para nós entendermos e nos ouvirmos diante daquilo que nós pedimos a Deus, do que para Deus, que sabe todas as coisas, é onisciente, onipresente, onipotente, sabe toda a nossa história. No mundo espiritual as coisas são em função da eternidade, mas isso é um conceito meio complicado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, entendam, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para a gente, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim. E aí Paulo banca mesmo, ele diz, está vendo como eu ajo? Está vendo como eu reajo? Está vendo como eu lido com as situações? O que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Então nós temos que estar observando os bons exemplos, mas temos que estar trazendo a palavra de Deus para as nossas mentes.
Porque é isso que vai nos dar capacidade de, no momento de autorregulação, no momento de empatia com o irmão, no momento de lidar com as nossas dificuldades, a gente tenha consciência de quem nós somos. Você tem que ter consciência de quem você é no mundo espiritual. Você tem que ter consciência que você é um filho de Deus, que você tem herança, que você tem direito. E é a partir disso que você vai usar. Comece a alimentar a sua mente com a palavra de Deus, comece a alimentar a sua mente com a verdade. Você vê Paulo falando, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele continua, ele fala que, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense, Romanos 2 e 3, tá? Que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você não precisa pensar de você além do que convém, você tem que pensar aquilo que Deus diz de você. Você tem que fazer forte a sua identidade espiritual e não perder de vista isso na sua vida, porque o problema é quando você começa a achar que você é qualquer um, que você pode estar em qualquer ambiente igual aos outros. Não, você é filho de Deus e tem um testemunho para dar. Então você tem que andar realmente transformando a sua mente. E que bom que a graça de Deus nos capacita a transformar a nossa vida. A graça de Deus nos dá capacidade, agora sim, porque outrora nós andávamos no mundo, pecando, fazendo como os filhos da ira, como demais, mas agora não, agora eu consigo escolher, porque eu tenho um poder dentro de mim, que me traz capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, e escolher o que é melhor para mim. Eu escolhendo o que é melhor para mim, as consequências serão boas. Eu tendo boas consequências, vou galgando espaços na minha vida, e vou chegando diante dos objetivos que eu tenho para mim. Veja lá que, vamos pegar um texto lá do Velho Testamento, Isaías 26, 3. Você consegue colocar aí para eles lerem? Senão eu leio aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Meu irmão, você tem que confiar em Deus e enfrentar toda e qualquer situação que se apresente para você. Essa autorregulação, tudo isso que a gente falou de ter uma inteligência emocional, é possível, mas você tem que ter a firmeza de confiar em Deus, porque aí já não se trata mais de ter controle de tudo. Você não precisa ter controle de tudo, você precisa ter total confiança em Deus, porque se você confiar em Deus, entregar o seu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então não é eu ter controle, você não vai controlar o que teu irmão está pensando, você não vai controlar o que teu pai está pensando. E controle faz mal, gente. Exato, controlar faz mal, exato, né? Mulheres controladoras são terríveis. Exatamente. Não, você não é não. Não sou não. Enfim, mas se você confia em Deus, você não precisa ter se preocupar com o controle. Confia em Deus e Ele vai te ajudar. Então você tem que ter, vou ler lá agora só Filipenses 3, 13 e 14, que Paulo fala uma coisa bem interessante. Porque a gente precisa ter alvos na vida. E para ter essa firmeza, a gente precisa ter alvos na nossa vida. E qual o melhor alvo que a gente tem? É Jesus Cristo. Ah, não, você vai querer ser chicoteado, ser crucificado? Não se trata desse alvo, mas a forma de viver e a vitória que Cristo trouxe para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Já fiz tanta besteira que agora eu esqueço tudo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, no meu irmão, se tiver desafio, eu vou enfrentar, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Olha, o atleta lá que se preparou, que treinou, que correu lá no estádio, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você tem que ter um alvo, você tem que ter o alvo, e esse alvo é Cristo. Meu irmão, eu não vou aguentar. Vai aguentar, não sei, vai saber. Confia em Deus,
lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Então, você pode parar, você pode raciocinar, você pode respirar, porque Deus está cuidando de você. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Não, meu bem, o tempo acabou. Sim, então, olha, consciência espiritual é você saber quem você é no mundo espiritual, ter propósitos e valores divinos, ter propósitos e valores que sejam de acordo com a vontade de Deus, ter controle emocional fundamentado na palavra de Deus. Então, precisa de conhecimento. Então, ler a Bíblia faz você ter este conhecimento e lidar e entender situações que homens como Paulo, Pedro, João e o próprio Jesus Cristo passou e como eles lidaram com aquilo. E isso tudo vai te trazer crescimento espiritual. Amém? Então, muito bom estar aqui com vocês. Valeu a pena a gente ficar junto esses minutos aqui. Amém. Fez sentido para vocês? Ele falou muito da palavra de Deus, mas gostaram dessa alusão da gente mesclar a vida espiritual com alguém também que entende do lado humano, que vocês também precisam ser ouvidos, né? Tem um psicólogo americano que ele fala o seguinte: quando percebem que foram profundamente ouvidas pessoas, quase sempre ficam com olhos marejados. Acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se alguém estivesse dizendo: graças a Deus, alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Tem momentos que só a gente sabe o que a gente vive. Então, eu achei importante não só trazer um conhecimento, Humberto, da parte emocional, científica, porque ela tem que cruzar com aquilo que a gente acredita, porque vocês estão querendo pertencer a esse lugar. Então, vocês são diferencial, vocês são luz. E a gente está aqui para caminhar, crescer junto. E eu agradeço a oportunidade desses momentos que nós passamos aqui. Amém. E eu vou fazer só um adenozinho com relação a essa frase do Carl Roger. Carl Roger, ele era filho de pais presbiterianos. Sim. Quando vocês estiverem no evangelismo, prestem atenção na pessoa que vocês estiverem evangelizando. Ouça, veja, enxergue aquela pessoa. Use a sua empatia para ir lá no sentimento dela, que muitas vezes... Olha, eu já fiz evangelismo de rua, tá? Já fiz evangelismo de praça, já preguei em praça, já bati de porta em porta na época que podia. Hoje, se bater de porta em porta, toma até tiro. Mas a gente chegava mesmo na casa das pessoas, chegava num prédio, em todos os apartamentos, batendo de porta em porta, oferecendo um folheto e uma oração, e você tem que parar, você tem que ouvir a história da pessoa, sentir o que ela está sentindo e fazer ela sentir o que você sente através da palavra. Então, é muito importante quando a pessoa percebe que está sendo vista, que está sendo ouvida. Quando você vê uma pessoa que você não conhece na igreja, você parar e cumprimentar e às vezes dar um abraço, aquela pessoa vai chegar assim: poxa, eu fui naquela igreja e fui visto. Perfeito, perfeito. Eu me senti amado. Então vamos, isso aqui é muito importante. O pessoal que quer ir para o evangelismo, veja as pessoas, sinta a pessoa, não apenas: toma, irmão, vai lá na igreja, vai que é tua, sabe? Não é só isso. O evangelismo é muito mais você perceber aquela pessoa e transmitir, entender ela e transmitir o que você tem de bom, que é Deus, do que só dar um folheto. Perfeito, maravilhoso. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos bispos. Ministério de Louvor, cola aqui. Eu vou dar a benção final, mas a gente vai cantar ainda um louvor inspirador. E depois temos pós-culto, você bem sabe. Fique aqui com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos nos conectar mais. É bom, né? Quero mais disso, hein? Vocês também? Queremos mais disso, hein? Queremos mais disso. Em nome de Jesus. Falta alguém para cá?
Então, para você. Estenda suas mãos, vou dar a bênção final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos da verdade, por o Senhor nos dar a oportunidade, Senhor, de crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Agora que a paz, as doces consolações de Cristo, Senhor, nos acompanhem hoje e eternamente. Que o ministério angelical, Senhor, esteja ao nosso derredor, nos conduzindo em perfeita vitória aos nossos lares, Senhor, e possamos ter uma noite de descanso, de renovo, para que amanhã possamos estar Te louvando e Te bendizendo na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.